Pessoal, eu procurei de novo, não consegui. Infelizmente descobriu por que tá o erro, tá? Até coloquei aqui no nosso Notepad++. Então, por exemplo, vou colocar o mesmo exemplo que a gente tinha anteriormente, qualquer coisa, mas eu apresento uma possível correção para isso, né? Se a gente mandar localizar, ele vai pegar de um /s, qualquer coisa até um arroba, e depois qualquer coisa até um /s. Então perceba se que ele foi guloso. A hora que eu coloco o asterisco na frente desse quantificador mais aqui, mandar localizar, ele só vai até aqui, porque agora não é guloso, né? Então depois do arroba qualquer coisa até o /s. Agora, até agora não faz sentido porque que aqui ele não está funcionando. Opa! Por que ele não está funcionando esse guloso? Mas enfim, a gente pode fazer uma forma alternativa, em vez desse ponto aqui, especificar quais são os caracteres válidos de e-mail. E aí sim, a partir do /s ou de alguma pontuação, enfim, depois a gente pode programar melhor isso daqui, mas aí ele extrai o e-mail. Mas na teoria, tá? Vocês viram que para frente funciona, porque de trás não está funcionando. Eu não consegui descobrir por quê, mas tá aí a solução para a gente extrair o e-mail, tá? Então, posso copiar isso daqui. Lembrando que lá no meu gedit não precisa do //, mas aqui ele precisa do //. Inclusive, na hora que você copia de lá e cola aqui, ele já até coloca com o //, tá? Beleza? Tá? Vou tentar isso, mas para mim faz todo sentido aquela expressão regular ali do /s era para ter feito o casamento, mas enfim. Bom, outra coisa que a gente pode utilizar, tá, são grupos de opções, tá, na qual eu permito especificar que determinados padrões ou grupo de padrões pode ocorrer um padrão ou outro padrão, tá? Só que esse padrão, como ele pode ter várias coisinhas ali, né? Eu vou separar esses padrões por grupos, na parte onde pode ocorrer um ou outro, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho lá, estou tentando fazer um validador de e-mail, falar aqui pode ser qualquer coisa, depois do arroba, tá? Pode aparecer uma sequência de caracteres, ponto, caracteres, ponto, ou só caracteres, ponto, tá? Ou ainda, a hora que o cara vai escrever a data, tá? Pode ser a data por extenso, então a gente consegue, vamos tentar especificar essa data por extenso, tá? Ou uma data via dígitos mesmo, ou ainda, tá? Na hora que eu estou especificando a data por extenso, tá? Eu especifico o conjunto de opções de meses. Falo, ó, pode aparecer 2 dígitos, depois a palavra D, depois pode aparecer ou janeiro, ou fevereiro, ou março, ou abril, ou maio, ou junho, ou julho, ou julho, e assim por diante, tá? E depois D e qualquer dígito para frente. Então eu consigo especificar um grupo de opções que podem casar. Até então, nosso grupo de opções que a gente tinha, tá? Era o grupo de opções que a gente fazia aqui de caractere, tá? Então qualquer coisa que eu colocasse aqui dentro desse grupo podia ser ou um ou outro, tá? Só que eram apenas caracteres simples. Agora a gente consegue colocar inclusive sequência de caractere ou expressões mesmo. Pode ser essa expressão ou outra expressão, tá? Então isso a gente vai conseguir pelo grupo de expressões. Bom, então para colocar o grupo de expressões, desculpa, tá? A gente vai colocar aqui, ó, o parênteses, tá? E separar essas opções aqui por pipe, tá? E aqui dentro desse grupo de opção pode ser outra, o metacaracteres de expressão regular ou pode ser literal de expressão regular, tá? Então, por exemplo, vamos colocar, se eu quisesse achar minhas datas aqui dentro desse texto, tá? Eu faria o seguinte, barra D, 1 ou 2, tá? Espaço D, aqui pode ser janeiro ou fevereiro, que aí eu consigo especificar certinho o que tem que ter, março, abril, maio, assim por diante, D, mas
barra D, vou supor que aqui tenho 4 dígitos, tá? Mais 4 dígitos, tá? Então, vamos fazer um textinho. Em 5 de agosto de 1985 é comemorado o aniversário desse ilustre professor. No dia, foi 29 de janeiro de... Quando que eu tomei posse mesmo? 2016. Este ser cabeçudo tomou posse na UFMS. Vamos compilar. Então, tá. Que de 29 de janeiro de 2016 eu não tinha colocado agosto, né? Cabeçudo, maio, junho, julho, agosto. Agora temos as duas datas aí, tá? Então, se ou aqui pode ser um grupo de opções, tá? Inclusive, se eu quiser colocar uma expressão regular aqui, tá? Ou vamos supor que possa ser uma sequência de 1 ou 2 dígitos, né? Então vai ficar barra D 1 ou 2, tá? Agora o cara pode escrever 25. Aqui pode ser D ou do. Do 1 de 2016, tá? Agora aqui, ó, pode tanto ser o D ou do, tá? E aqui nessa parte aqui do mês, né, pode ser o mês por extenso ou o mês escrito em dias, tá? Então, coloquei uma série de opções. Então, pode ser essa ou essa, pode ser qualquer uma dessas, inclusive literal ou expressão regular, né? Então, 5 de agosto de 1985, 29 de 1 de 2016. Ok? Então, essa é a ideia aqui do grupo de opções. Bom, avançando, coloquei algumas... inclusive a gente consegue colocar quantificador no grupo, tá? Aqui eu fiz um exemplo para validar a página de internet. Então vamos supor, eu quero saber se o endereço que o cara digitou é válido, tá? Então falei, o endereço tem que começar, hoje em dia nem tanto, né? Mas enfim, eu afirmei que o endereço tem que começar com www. Depois pode ser qualquer sequência alfanumérica, né? Pode ter número ou caractere alfabético, tá? Seguido de um ponto, tá? E essa primeira parte aqui, ó, ela tem que aparecer pelo menos uma vez, tá? Ela pode aparecer mais, ó, uma sequência de caracteres ponto, uma sequência de caracteres ponto. Então coloquei isso num grupo, ó, e falei, ó, esse grupo aqui, sequência de caracteres ponto, tem que aparecer uma ou mais vezes. E no final, depois que esse grupo apareceu uma ou mais vezes, tem que aparecer uma sequência ou de 2 caracteres ou de 3 caracteres, que pode ser .com, por exemplo, ou só .br, tá? Coloquei aqui um validador aqui de expressão regular. Na verdade, comeu a figura embaixo, daria true, e esse carinha aqui daria falso. Deixa eu colocar a figurinha aqui. Aqui os operadores gananciosos e preguiçosos, que eu já coloquei para vocês, tá? E a gente tem também a questão dos retrovisores na expressão regular, tá? O que seria o retrovisor, tá? Retrovisor seria no sentido, se eu fiz um casamento, tá? Na frente, eu tenho que olhar esse casamento que eu fiz atrás para repetir esse mesmo padrão. Então, por exemplo, eu quero encontrar todos os caracteres que ocorrem 2 ou mais vezes para eliminar essa ocorrência de caracteres, tá? Então eu teria que
Tipo, para saber, para cada caractere que eu casar, eu tenho que verificar se na frente aparece esse mesmo caractere 2 ou mais vezes, tá? Ou que nem nesse exemplo que eu coloquei, eu quero encontrar palavras que se repetem, né? Para, lango, lango, pula, pula e etc, tá? Então eu teria que casar uma palavra e dar um espacinho e na frente o próximo casamento tem que ser igual o casamento anterior. Então eles falam que dá a impressão que você estivesse olhando no retrovisor para ver o que você casou antes, tá? Da forma como a gente fez até o momento, eu não consigo garantir isso daí. Então, por exemplo, pegar esse exemplo das palavras, tá? Vou colocar lango, lango. Então, eu quero fazer um padrão de expressão regular aqui. Que seria colocar simples, né? De A a Z, espaço, de A a Z, uma ou mais vezes, ok. Ele pega o lango, lango, tá? Que é uma sequência de caracteres, espaço, outra sequência de caracteres. Só que essa outra sequência de caracteres pode ser qualquer coisa, e ele vai casar também. Mas eu falo, não, essa sequência de caracteres aqui, ela tem que ser igual a essa sequência de caracteres aqui. E aí, como que a gente faz para isso acontecer? Tá? Então, a gente vai fazer uso dos retrovisores. Tá? E os retrovisores, aí há um limite, tá? A gente vai fazer aqui, utilizar esse /1, /2, /3, /4, até o /9, tá? Que o /1 seria, vamos supor que eu tenho várias expressões aqui, vários padrões, não os literais, tá? Vários padrões aqui formados por esses metacaracteres. Na verdade, aqui a gente tem que colocar isso em grupo, tá? Para funcionar. Tá? Então, todo grupo de padrões, aqui não vai alterar o resultado, ter colocado em grupo ou não, mas esse grupo, tá? Ele vai virar o primeiro retrovisor. Certo? Então, ele vai pegar o casamento desse grupo e você vai conseguir acessar o casamento desse grupo pelo /1. Tá? Se eu tiver um outro grupo aí, que contém alguma expressão regular, eu consigo acessar esse outro grupo pelo /2, depois pelo /3, depois pelo /4 e assim por diante. Tá? Então, nessa expressãozinha bastante simples para a gente fazer, deixa eu ampliar aqui. Tá, aqui foi para eliminar palavras repetidas. Deixa eu fazer, achei que era este exemplo, mas então vamos lá. Então, essa mesma expressão ela vai ficar assim, ó. Aqui não pegou nada. Aqui pegou o lango. Ó, lango, lango casou. Por quê? Ó, ele casou um padrão, ou seja, uma sequência de caracteres, de um ou mais caracteres, até um barra. Tá? Então, esse cara aqui, esse grupo aqui virou o /1, que dentro da expressão tem que ser o /1, né? E aí, o que eu fiz? Ó? Então, peguei um casamento, espaço. O próximo padrão da expressão regular, ele tem que ser igual ao casamento do padrão anterior. Então, a mesma coisa que eu substituísse ele /1 pelo literal aqui do padrão que foi casado aqui nessa expressão. Então, eu repito esse grupo de padrões. Tá? E isso eu posso fazer /1, /2 e assim por diante. Tá? Aqui nesse exemplo que eu fiz no slide, agora eu lembrei, eu fiz para eliminar palavras repetidas. Tá? Então, por exemplo, ó, eu fiz um casamento, falou qualquer caractere que vá de A a Z, de A a Z maiúsculo, de A a Z minúsculo, e desse A com acento até esse Y dois pontos, que pega a galerinha com acento também. Tá? Isso daqui eu acho que eu usei num TCC, de uma formanda aqui, para fazer limpeza de texto em rede social. Todo mundo escreve quero, não sei o que tem, não sei o que lá, cada kkk com uma quantidade diferente de caracteres, tá? Então eu quis fazer esse casamento aqui, esse tipo de casamento, para verificar quais eram as palavras, tá aqui, palavras que continham caracteres que ocorriam 3 ou mais vezes, tá? Então aqui, ó, eu tenho um grupo com caractere, ó, pode ser qualquer caractere, mas dado que eu achei esse caractere, tá? Esse mesmo caractere na frente, ou seja, o próximo caractere tem que ser ele mesmo, tá? 2 ou mais vezes, ou seja, eu já tenho um caractere casado, ele tem que aparecer pelo menos mais 2 vezes, ou seja, sequência de 3 ou mais caracteres casados, tá? E aí, ó, vamos
Só fazer um testinho da mesma linha, ó. Vou colocar de AZ minúsculo só para facilitar. Ó, longo. E aqui na frente não vai ter espaço. O barra 1, 2 ou 3. Tá? Perceba que só o A saiu, porque o A foi o único que repetiu 3 ou mais vezes. O O aqui não saiu, mas se eu colocar mais um Ozinho, pega o OO também. Certo? E aqui, se eu não me engano, eu pegava o casamento, né? Aquilo que casou, tá aqui no Matcher Group, substituía ele apenas por um caracterzinho dele. Tá? Então, aqueles kkkk e etc. Ó, tudo que casou. E o texto, após eu fazer esses replaces da vida aí, o K, quero, tudo que tinha muita repetição, ficou com um único caractere só. Uma tentativa de padronização aí, tá? Não é tudo que ocorre 3 ou mais vezes, tá? Aí eu posso, obviamente, reduzir para 2 ou padronizar esses caracteres, aí depende da aplicação, mas o legal é padronizar, porque aí você sabe que o cara tá dando risada, né? Porque senão fica um kkk, ele vira um atributo, outro kkkk vira outro atributo, outro kkk vira outro atributo, todas as variâncias de escrita do muito e etc, quero, viram coisas diferentes, tá? Para a gente fazer elas parecerem iguais, a gente tem que colocar elas representadas pela mesma string. Então aí está uma forma da gente padronizar. Beleza? Então, vai vir só mais uma partezinha aqui de expressão retangular que eu vou deixar para o próximo vídeo, que já está um pouquinho comprido. E aí, é isso, tá? Retrovisores, vou fazer mais algumas brincadeirinhas e a gente vai para o exercício do projeto banco, que agora a gente já vai criar umas validações de número de conta, eu acho que é isso, nome de pessoas também, como que a gente faria um validador de nome de pessoa, telefone, a hora que pediu o telefone, CPF, e-mail. Então a gente vai fazer todos esses validadores aqui implementados já direto no projeto banco, tá? Então, até lá.